Olá, boa noite. Eu sou a Patrícia Junqueira, fonoaudióloga, responsável pelo Instituto de Desenvolvimento Infantil. E eu estou aqui hoje para darmos continuidade a uma série de lives que temos realizado do programa Sonda à Mesa. Nós já tivemos uma primeira live com o Dr. Gabriel Benevides, que nos explicou toda a parte orgânica, médica. Foi todo esse processo vivido lá no Instituto com o Alberto, filho dela. Ela já solicitou aqui para entrar, então eu já admitir. Vamos ver se ela consegue entrar. Olá, Márcia, boa noite. Ela está se conectando aqui. Olá, Oi, minha querida, tudo bem? tudo e você? Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Tá me Grande ouvindo prazer bem? esse encontro. Tudo bom, tudo jóia. O que Tô você ouvindo bem disse? você. Não Você tá me ouvindo? escutei. É bom esse nosso reencontro, né? Sim, sempre é muito bom, Márcia, falar com você e eu sempre aprendo muito com você. Então, em primeiro lugar, eu queria muito te agradecer. Eu sei que sua vida, Márcia, é médica, trabalha, ainda tem o Alberto, que ela é uma leoa, né? Que faz tudo, que participa, é uma mãe exemplar. E eu sei da sua rotina, da sua correria, então eu queria muito te agradecer, que eu sei que uma hora do nosso tempo é precioso, né? Uhum. E eu tenho certeza, Márcia,
para quem não sabe, ela tem já me ajudado, né, Márcia? Com muitas outras mães que quando sempre pedem uma referência, pedem uma mãe para falar, eu sempre abuso um pouquinho da Márcia por toda a vivência, experiência, né, por todo o coração que ela tem, e pela expertise também, né, de ter vivenciado e ter encarado de uma forma tão positiva a alimentação do Alberto. Então, muito bem-vinda. Obrigada. Espero que a nossa... É, Pode falar. é um prazer enorme, né? Na realidade, nós constituímos uma grande família, assim, todos os profissionais maravilhosos que nos acompanham aí desde o início. É uma grande família que a gente construiu. Então, primeiro, na realidade, eu que tenho que agradecer a toda essa família que apareceu na nossa vida. E obrigada. Eu tenho que estar aqui mesmo para conversar e trocar, porque esse é o nosso caminho, né? Eu conversar com outras mães. Eu acho que os pares se encontram, então tirar dúvidas, né, receios, enfim. Uhum. E nada Isso é maravilhoso. melhor, né, Márcia, de conversar com alguém que já viveu uma experiência, né? Eu Isso, acho que isso isso. não tem preço, né? Não tem É, uma segurança maior, né? é que as mães, nós como mães em geral, a gente compartilha de várias experiências, mas algumas vivências muito particulares e que você só vai encontrar referência no seu par, aquela pessoa que realmente vivenciou, como tudo na vida, né? Alguém que realmente vivenciou aquilo e pode Uhum. falar com muita precisão, com Propriedade, né? experiência, propriedade dessa vivência, né? Sim, E com o objetivo é certeza. ajudar. Claro, sempre foi, né, Márcia? Desde sempre você tem me ajudado muito. Então vamos lá, vamos conversar nossa live que nós temos muito que trocar aqui, muito que ajudar essas mães, esses profissionais que estão nos assistindo agora. Márcia, eu queria que você contasse um pouco, assim, claro que eu já sei de toda a sua história, de sua jornada, mas eu vou fazer algumas Uhum, perguntas para que a gente possa criar aí uma linha de tempo. Então, o Alberto sim. teve teve um tempo, né? Ele é um bebê prematuro e teve um tempo aí de hospitalização e de UTI neonatal. E eu queria te Aham, perguntar, quando o Alberto teve alta e você foi para casa, quais foram as orientações que você teve com relação à alimentação? Porque ele não saiu com sonda, eu me lembro bem, né? uhum, Ele uhum, saiu com a sucção, né? Ele sim, mamava, né? sim. E conta um pouco, que orientação te deram, como foi essa saída, né? Com a alimentação dele da UTI neonatal. Então, o Alberto, na realidade, ele é um prematuro mesmo, ele é um prematuro extremo, né, de 24 semanas. E um outro componente, um outro diferencial aí da nossa história é que o Alberto é trigemelar também, que também torna tudo um pouco diferente. Uhum, Quando nós saímos da UTI, né, o Alberto saiu realmente com quase nada de suporte, saiu apenas com oxigenoterapia para casa, mas assim, muito baixo a necessidade dele. E da parte da nutrição é o normal, continuar com a mamada, né, o leite. O Alberto na UTI foi feito o leite materno, mas ele teve uma certa alergia a esse leite e ele passou a tomar fórmula ainda na UTI. E assim para casa nós viemos, né, com a fórmula e assim que começou a alimentação dele em casa, né, a mamada eu acho que era 3 em 3 ou 4 em 4, eu não me recordo muito bem, se não me engano era 3 em 3 ainda. Ele uhum, saiu com 6 meses, uhum, 6 meses de nascido, né? Que não é a uhum, idade cronológica dele. E assim nós viemos para casa. uhum, Alberto, antes da saída da UTI, ele já começou a mostrar um pouquinho de não querer mamar muito, entendeu? uhum, Mas até aí ainda mamava até que um pouco adequado. uhum. E quando É, você foi percebendo que essa sucção, esse padrão, né, de via oral não estava sendo suficiente, que você ia precisar de um suporte nutricional ou até de uma via alternativa?
É. Então, ele começou realmente a dar sinais, só para entenderem, nós não somos nascidos em São Paulo, Alberto é, mas eu não sou, eu sou de Belém, e nós viemos para cá por conta do parto das crianças, e em determinado momento, o Alberto estava com 8 para 9 meses de nascido, nós decidimos retornar a Belém. Um período curto, assim, antes da gente retornar, Alberto já começou a diminuir a quantidade de leite que ele mamava, né? Ele já notava que já sobrava mais leite. Ele não tomava a quantidade que ele tomava antes. Uhum. E aí, depois começou a observar que durante o dia isso ia diminuindo muito e que ele mamava melhor à noite, dormindo. Uhum. Uhum. Então, aí a gente foi para esse ciclo, mas eu realmente não tinha noção do que estava acontecendo. Apesar de médica, a vivência da prematuridade, a vivência da trigemelaridade, ela é única. E então eu apenas observava isso, me preocupou um pouco. Nós retornamos e aí eu não sei se você quer que eu continue, Não, enfim, quero sim, respondendo que ele porque foi aí você começou a perceber que ele começou a sugar mais à noite, né, dormindo, isso, e aí foi isso, impactando no ganho de peso dele. isso, ganho de peso no crescimento, né? Uhum. E E aí aí o que que te orientaram, Márcia, inicialmente? então, que eu continuasse, né, assim, até onde foi, a gente ia voltar mesmo para Belém, né, então que continuasse com a mamada dele de 3 em 3 horas e ver como ia acontecendo, assim. Ainda não era uma coisa assim tão evidente, muito clara de perda de peso, de ficar, de, assim, aparentar realmente uma perda de peso muito exuberante. Uhum. Isso aconteceu quando nós retornamos em Belém, realmente, que isso se tornou realmente muito importante. Essa recusa dele de mamar durante o dia, não só a fórmula, como o líquido, como qualquer coisa. Na realidade, a dieta era líquida, né? Então, água, suco. E à noite também começou a diminuir muito já também. Né? Uhum. Então, eu fazia de 3 em 3 horas e ele, o Roberto, mamava acho que 15, 20 ml. Uhum. E aí a evolução disso, ele foi realmente daí, ele começou a perder peso, né? Eu, como médica, vendo que ele estava ingerindo, geralmente eu fazia ele dormir até durante o dia, para ver se ele mamava um pouco melhor. E aí eu fui me preocupando, porque a ingesta de líquido dele era pouca, né? Então, me preocupando com outras coisas que já veio na cabeça de que alguém que é da área da saúde. Uhum. E vendo isso diminuindo, diminuindo, então, ao final de tudo, o Alberto evoluiu com um quadro respiratório, infeccioso respiratório, foi internado e, e ainda, então, foi internado para se hidratar, né? Uhum. E para nutrir um pouco, dar um pouco de ganho calórico para ele, de ganho calórico Uhum. no soro, né? Uhum. E chegou um momento que ele realmente ainda também não aceitava o leite. Uhum. Então eu via o momento em que Alberto realmente iria caminhar para um retorno à sonda nasogástrica. Uhum. Foi quando eu conversei com o pediatra dele daqui, que acompanha Alberto desde sempre, ainda é o pediatra dele, doutorado, e conversei com ele, disse que eu não queria isso mais, que eu não queria que Alberto voltasse para a sonda nasogástrica. Isso para mim é muito agressivo. Uhum. E aí voltei, e aí nós resolvemos e programamos a colocação da GTT dele. Uhum. E quando você. É claro que eu te conheci nessa época, né? Antes do Alberto. Nós nos conhecemos antes de você voltar para Belém, né? E a Uhum, gastrostomia naquela época que você ainda, né, querendo amamava um pouco, claro que não era algo que era aventado na sua cabeça, porque teoricamente uhum, você desejava e todos nós que ele mantivesse, né, as mamadas e que a sucção não fosse desaparecendo, se é que assim eu posso dizer, né?
E quando você percebeu que realmente fazer a gastrostomia seria a melhor saída? Foi logo no início ou demorou um tempo para cair a ficha? Porque os pais referem muito, que eu percebo ainda, né? Muito receio, muito medo em fazer a gastro, muitos até optam pela sonda, né? Uhum. Por pensar que é um risco cirúrgico, por pensar que nunca mais vai voltar a comer pela boca, que aí sim ele nunca mais vai comer. Então, quando você consegue dizer pra gente assim, o que que te deixou mais forte para entender e para fazer a gastro? Então, o que me fez realmente decidir pela gastro é realmente eu não querer que o Alberto voltasse para a sonda nasogástrica, né? E ver que ele estava realmente perdendo peso. O Alberto estava uma criança magra. Aí, quando a mãe olha, nossa, meu filho está magrinho. Uhum, E também de ver, como a médica, enfim, ver que ele estava ingerindo pouco líquido. Isso me preocupava, isso dá uma repercussão renal nele, alguma coisa assim, né? uhum, Desidratar, a criança desidrata muito rápido uhum, e beleia muito quente. Então, que você tem que dar um aporte maior de líquido, ele não tomava nada. Então, nesse momento que eu vi o Alberto realmente emagrecido, né? Bem emagrecido, também saliente o osso do rosto, e ele, sem ingerir, realmente estava muito difícil a ingesta dele, até dormindo já ficou difícil. A recusa de eu não querer que ele voltasse para São Paulo, então foram esses fatores que me fizeram decidir ir para a GTT. Ressaltando ainda, Patrícia, que Alberto, a colocação na realidade da sonda dele foi um pouco diferente do que o querido colega falou na primeira live. Não foi feita por via endoscópica, foi feita porque Alberto, na realidade, fez outros procedimentos ao mesmo tempo, que Alberto teve uma particularidade, que ele teve muitas complicações abdominais na UTI. Então, a cirurgia, na realidade, foi para resolver todas essas aderências que ele tinha na cavidade abdominal, para fazer a GTT e para corrigir também o refluxo que ele tinha. uhum, Então, a cirurgia dele era um pouco mais delicada do que geralmente o é na colocação da GTT, né? uhum. E você já tinha tido a experiência com a com a sonda nasogástrica no período da UTI, né? E Sim, você, ao contrário de muitas famílias, queria evitar isso porque você entendia que era algo realmente muito aversivo, né? sim, sim. A sonda nasogástrica, é óbvio que nós não temos que saber que ela tem uma indicação, né, Uhum, de nutrição dessas crianças. Mas eu acho que realmente o futuro, como o colega também falou, é a GTT em algum momento ser realmente cada vez mais precoce, ser cada vez mais difundido, cada vez a troca entre família e equipe ser mais tranquila, mais fluida e isso ficar uma coisa mais natural, né? uhum, Então, isso me incomodava muito, porque você incomoda, toda mãe que vê seu filho com aquele tubo aqui, não só uhum, incomodar, mas é incômodo. Se a gente pensar numa sonda passando do nosso nariz até o estômago, aquilo aqui é. Então, eu não queria mais. Foi realmente um período necessário para o Alberto, um uhum, período da UTI. Eu hoje revendo, na realidade, se o Alberto não tivesse, eu acho que qualquer complicação intestinal, assim, abdominal, porque tinha realmente complicações bem importantes, eu acho que mais precocemente nós colocaríamos, com certeza, vivendo de forma retroativa, entendeu? uhum, uhum, Mas realmente foi feito tudo no momento certo, né? uhum. Por conta das complicações que ele. Oi, voltou? Voltei. Deu uma Pronto. falhazinha aqui, já voltou. Oi. Por conta das complicações. E, É Márcia, o isso. que que mudou na sua vida e na vida do Alberto em termos da alimentação depois, né, da colocação da GTT, da gastrostomia, de realizada gastro? Mudou tudo.
assim, na realidade, até antes do Alberto colocar vários pontos muda. Primeiro, é a nutrição do seu filho. Assim, uma coisa muito importante que tem que ser ressaltada é você diferenciar o que é a nutrição do seu filho, que é totalmente necessária nesse momento para desenvolver qualquer parte, qualquer tecido, qualquer órgão, né, da criança precisa do nutriente, aliás, todo ser humano, né? Então, a principal, né, coisa, diferença foi a nutrição. O Beto começou a ganhar peso, ficou mais forte. E a outra coisa, assim, na parte da mãe, é que eu vivia para a alimentação do Alberto. Era muito tenso, é muito Sim, isso é importante. difícil, é muito doloroso para você como mãe. Você vai a cada 3 horas e vê seu filho mamar 10 ml, 15 ml. Isso é muito sofrido. Então, mudou tudo isso, assim, entendeu? A gente, no início, a gente fazia de forma mais lenta a alimentação dele, mas não da forma tensa e essa angustiante de você saber que seu filho não vai comer o suficiente, que não vai estar nutrido. Então, a nutrição dele foi, assim, o principal, e o segundo, acho que a qualidade de vida nossa vai melhora muito, né? Isso que você está falando, Márcia, é essencial, porque a gente percebe que quando nós conversamos, né, e há uma indicação junto com toda a equipe, né, para gastrostomia, muitas mães falam, não, mas eu dou conta, né? Ficam 2 horas, 3 horas para tentar fazer com que o bebê, o filho coma, e quanto isso impacta na qualidade de vida, né? Porque é um estresse constante. Sim, Cada mamada a mãe sim, sua frio, né? Vai aceitar, sim. não vai, né? E são várias mamadas, né? Cada 3 em 3 horas o sofrimento. Isso é muito cansativo do ponto de vista físico, é muito cansativo do ponto de vista psíquico. Óbvio que todas as mães diziam, eu faço o máximo, mas Sim, todas nós também temos nosso limite. sim. E fora que você tem que estar íntegra, porque existem outras terapias, Demandas, outras né? Uhum. demandas que você precisa estar bem, né, para o seu Uhum. filho. Então, se Sim. você tem uma via segura, uma via que seu filho vai ficar assim nutrido e que você também vai ter um pouco mais de tranquilidade, poder ficar melhor para realmente acompanhar seu filho, não Essencial. vejo por que não. É. Essencial. Porque a gastrostomia muitas vezes é para a família, né, Márcia? Porque ela traz um Sim, aporte calórico e sim, nutricional para a criança e tira aquela sim. pressão que eu acho que a mãe de prematuro ou a mãe de uma criança que necessita de um aporte calórico tem. A partir do momento que ela sai, né, tem que manter o peso, tem que ganhar, caiu. Então, acho que isso é muito estressante, né, para a mãe de um É. prematuro, para a mãe de um bebê que apresenta uma recusa alimentar, né? Na realidade, todas as mães têm um pouco dessa pressão de, ó, nosso filho tem Natural, que comer, natural. nosso filho tem que engordar. E quando você se depara com uma situação que ela restringe um pouco isso, Uhum, mais assim pesado se torna para nós como uhum, mães, uhum, né? uhum. Então, e não muda só no início, na realidade é o início de uma grande mudança que vai ter na sua vida, na sua relação com a sua Sim, família, nas atividades do seu filho, tudo, uhum, assim. com certeza. E Márcia, vamos falar agora dos pontos positivos da gastro, né? Uhum. O que ela possibilitou com relação à relação do Alberto com o alimento e com o momento da refeição? Aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, né? Como foi esse. Porque é muito emocionante, Márcia, assim, eu tenho que me segurar aqui para lembrar, né? Assim, passa um filme na Lembrar cabeça, né? sempre é bem É muita emocionante. emoção, né? Porque É. eu me lembro bem quando você chegou, né? Ele ainda sem a gastro e tão branquinho, né? Tão Cheio de frágil. desafios, muitos desafios a ser vencidos, muitos. Sim, sim. E ainda frágil, né? Necessitando de uma equipe, na verdade, para acolhê-lo, de Aham, profissionais para aham, acolhê-lo. E eu também.
né, sendo consultada para o que, que você pode fazer para o meu filho mamar mais, para ele comer mais, né? Então, Uhum, uhum, eu acho que esse entendimento, né, que eu também pude te trazer, né, de que comer é aprendido e que tinham várias etapas, eu acho que foi fundamental naquele momento também, né, uhum, da sua escuta, né, uhum, da sua abertura para que permitisse que eu te ajudasse nesse momento, porque tem mães realmente que não conseguem, não dão conta, né? uhum, uhum. Então, Patrícia, eu acho que, repito, que um ponto fundamental que a gente tem que olhar é que uma coisa é a nutrição do seu filho, que a GTT vai proporcionar para você, que vai te dar essa tranquilidade, que seu filho vai ficar nutrido, que é uma coisa que você vai precisar até um prazo mais curto, que seu filho começa a ganhar peso para ele crescer, desenvolver todos os órgãos dele. Então, isso é uma coisa meio emergencial para a criança que está começando a ter baixa de peso e que não come, Uhum. né? Então, você garantir a nutrição do seu filho é um ponto essencial que vai te dar a tranquilidade para aí depois você começar a trabalhar o aprendizado, que é uma coisa que leva mais tempo. E não tem Uhum. como você fazer um aprendizado, que todo aprendizado da nossa vida demora um pouco mais, e principalmente aqueles muito importantes, né? E que vão te dar uma base para a vida inteira. Então, aprender a comer, aprender a gostar a comer, é assim, para a vida inteira. Então, isso vai demandar um certo tempo. Em que você não pode ter, então, uma forca dizendo para você, olha, meu filho tem que engordar, tem que engordar. Então, se você garante isso com a GTT, que seu filho vai estar nutrido, vai estar bem, você entra na fase, ao mesmo tempo, né, procurando realmente um profissional incrível, maravilhoso, como graças a Deus eu achei, encontrei você, a aprender, acho que ajuda você e te ensina também a como você ensinar o seu filho a comer, né? A aprender a gostar de comer. E aí entram também, no meu caso, entraram todos os outros profissionais maravilhosos que fazem parte da nossa família, todas as terapeutas ocupacionais, o Eduardo, fisioterapeuta, a Tina, a Lu, a Renata. Desculpa se alguém deu um Diandra, branco na nutricionista, cabeça, Diandra, Toma, toda a família do o Ricardo Instituto, Toma. Tom, enfim, doutora Arno, doutora Olga. Então, assim, você vai ter todo esse aprendizado com esses outros profissionais, porque comer, como você disse, não é só colocar a comida na boca. Né? Uhum, Comer vem todo num contexto para a vida inteira que o seu corpo inteiro que se une com vários sentidos, se unem para você ter o prazer de comer, gostar de comer. uhum. Isso é Então é tão por aí. importante, né, Márcia, a gente compartilhar assim com as famílias, porque quando você usa uma outra via alternativa, como no caso de TT, te possibilita tudo isso, porque tira essa Ah, pressão de que meu filho tem que sim, ganhar peso, meu filho tem que comer, e passa isso. assim a você ter a possibilidade, né, tanto de vivenciar esse aprendizado, de ter o tempo necessário, né, porque alguns bebês, como o Alberto, necessitava de um ganho muscular, de um fortalecimento, né, de Uhum, sustentação da cervical, melhorar o tronco, vários pré-requisitos, né, que se fossem uhum, atropelados, né, se fosse, por exemplo, como acontece, alguns bebês acabam tendo que ser feita uma introdução alimentar meio forçada ou algo que não seja prazeroso, todo todos os problemas que advêm disso, né? E que, uhum. como comer é um comportamento aprendido, já cria uma aversão ou uma recusa mesmo, né? Uma coisa muito interessante desse caminho é que não só a criança aprende a comer, mas a mãe aprende a comer com o seu filho. A minha visão hoje em dia da alimentação, ah, de textura, de cor, de formas de preparação da comida, isso tudo eu tive um ganho enorme, assim, um aprendizado enorme.
E essa curiosidade, esse interesse para o seu filho e perceber as filigranas né, de um alimento, de outro. Então, assim, para mim foi engrandecedor, porque realmente mudou a minha visão com relação ao comer, ao se alimentar, né? Como é Hoje em dia eu amplo, né? consigo hoje em dia, assim, foi tanta aprendizado, tanta dedicação que determinado, eu digo, assim, a gente já conversou, eu vou a um mercado, eu vejo um determinado alimento, eu consigo pensar pela textura, pelo jeito daquele alimento, que sensação ele vai dar na boca do meu filho. Não, e eu Eu lembro cheguei a quantas isso. sessões eu falava, Márcia, vamos expandir, né? Vamos por aqui. Aí você falava, não, esse não dá. Esse dissolve, Isso. esse aqui. Eu falava, tá bom, Márcia, tá bom. Eu também aprendi É, muito com é. você, né? E Porque porque eu você. também pegava, eu provava muito também, assim, né? De, Sim, ó, esse aqui gruda. Por exemplo, às vezes você tem uma coisa que é macia, fofinha, aquele bolo bem fofinho, é, mas ele gruda na boca, então não vai ser sim, bom, entende? sim. Porque o alimento tem tantas características, né? É, Tantas é, características sensoriais, propriedades, que conhecer isso também é essencial para possibilitar esse ajuste até a criança conseguir isso, ter todas as isso. Foram, possibilidades, né? foram muitos, muitos ajustes, muito olhar mesmo, bem, Sim, bem refinado. olhar curioso, né, sobre esse novo aprendizado. Uhum. E conta para mim, o que que você foi percebendo, sessão a sessão? Conta para as mães assim, como foi esse processo de aprendizado? Porque quando o Alberto chegou, realmente ele não levava nem a mão, nem os objetos à boca, né? Uhum, Então uhum. foi todo um, nossa, passou um filme na cabeça, né? Foi todo um aprendizado, né? E assim, a gente sabe que não é fácil, mas conta para as mães, compartilha com as mães o que que te dava força, né, para seguir, para acreditar que um dia ele iria comer, que ele ia superar tudo isso. Ai, acreditar, não sei, acho que vem de amor a, assim, eu sou católica, então amor a Deus acima de tudo e amor ao seu filho, né? Então, eu sempre acreditei, sempre, 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 sempre que Alberto comeria. Eu acho que tudo na vida a gente sempre tem o que a gente acredita. Se no final das contas vai ser exatamente como você quer ou não, isso não depende, eu acredito que não depende de nós. Mas esse caminho trilhado de interesse, de acreditar e de apostar, de estar ao lado, eu acho que é importantíssimo. Então, apesar das dificuldades, aquele dia que não era melhor, que o Alberto não comia tão bem, aí vinha aquele outro dia que ele comia melhor, mostrava aquele interesse. Então sempre tem os dias da frente, que você dá o passo para frente, tem o dia do passo de trás. Mas eu Uhum. sempre acreditei que no dia seguinte sempre viria o passo para frente. Eu acho que acreditar, porque você tem que acreditar no seu objetivo, que senão é muito difícil, né? Porque são pequenas etapazinhas por etapazinhas que vão dar o sucesso do caminho aí, E às vezes né? é um E progresso, não é, Márcia? Que eu e você, né, nós víamos, mas as outras pessoas olhavam e falavam, ah, mas só isso. Mas a gente estava é, assim, né? Yes, é, yes, yes, isso, né? isso, E é as outras pessoas falavam, mas porque ele não come ainda. Mas a gente esquece, a gente isso. comemorava, né? Isso. É sempre ser positiva, olhar sempre o copo quase cheio e não quase vazio. E ir em frente. Essa é uma questão de olhar de vida, de você sempre acreditar no seu objetivo, lutar por ele, acreditar que ele é possível. E Isso dar eu certo. aprendi também muito mais ainda com você e com Alberto, sem comentários, né? Porque ele é fantástico mesmo. Márcia, e conta um pouquinho como foi esse processo terapêutico? Era desse aprendizado alimentar? Era algo agradável para o Alberto? Ele chorava nas sessões? Era algo invasivo? Como foi a construção dessa jornada? Alberto, assim, ele é uma criança assim, muito. Eu sou suspeita a falar, Feliz. mas ele é um menino muito, muito dedicado a tudo que foi feito para ele, né? Ele sempre se integrou muito a tudo que foi solicitado a ele, até hoje. Né, tem algumas sessões bem puxadas e ele se dedica àquilo numa tranquilidade, numa felicidade, se dedica mesmo. E assim, ele sempre gostou de ir para todos os nossos encontros.
e sempre foi muito curioso também, então a gente, né, ia estimulando cada vez mais com ele. Assim, sempre foi muito prazeroso, não teve ah, nenhuma sessão que eu vi que Alberto saiu muito incomodado e a gente sempre teve muito esse tato, né, trabalhando com você, de ver o limite dele, né? Sempre foi Uhum, uma coisa sempre muito observada, que você tem que entender que uhum, todo ser humano tem o seu limite, né? uhum, Essa uhum, história de que não, tem que comer de qualquer jeito, tanto que é isso que a gastro vai dar para você, essa tranquilidade, seu filho vai estar nutrido. Pronto. uhum, Então, vamos ver o que é que ele quer, né? uhum, Tanto que algumas vezes, como você falou, a gente conversava sobre o assunto e dizia, não, isso não vai funcionar uhum. e assim nós, né, nos entendíamos, Isso é né? importante que você está dizendo. Muitos profissionais não ouvem os pais, não dão escuta, porque acham sempre que Uhum. sabem mais. Né? Nós É, profissionais, você é médica também, né? Às vezes a gente acha que é, a gente que está é, entendendo e essa mãe está é, falando bobagem. é. Né? Mas você tem que muito se apoderar da sua maternidade, porque não tem nenhum profissional nesse mundo que seja mãe do seu filho. Então, Uhum, essa propriedade é sua, né? Do pai, uhum, da mãe. uhum, Você é que vai, você conhece melhor o seu filho do que qualquer outra pessoa, de uhum, saber. E às vezes, por exemplo, você sugerir alguma coisa e eu ver que dá para fazer o que você quer, mas talvez de um jeitinho um pouquinho diferente. Então, uhum, com uhum, o conhecimento que você tem do seu filho. uhum. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que você nunca ficar temerosa de, poxa, eu estou na frente do profissional, que tem muita experiência. Ele tem Não. experiência. Ok, mas ele É. não é a mãe do seu filho, não é o pai do seu filho. Uhum. Então, você tem que dizer seu olhar sobre o seu filho. É só É. você conhece ele. E isso você sempre teve, né? Eu acho que você eu acho que o que é importante a gente dizer para as mães, até aproveitando da sua experiência, né? Quem mais sabe do filho é a mãe, né? E Sim, mais do que isso, você conhece muito o Alberto, né? Você se sim, interessa, você o observa muito, né? sim, E sim. não, pelo menos eu percebia isso, não observar no sentido de uma avaliação constante. Mas eu acho que Uhum, um caminho que foi de muito sucesso no tratamento dele, nessa parte alimentar, é que você a cada dia ia percebendo as evoluções e a gente sempre foi muito no que dá certo, no que foi, não no que é mais difícil, né? Então isso uhum, funcionou, então vamos por esse caminho. Então acho que isso é uhum, importante, porque eu recebo muitas mães que falam, olha, eu estou percebendo que meu filho não está gostando, que ele está uhum, chorando, que ele uhum, está descontente, que ele finge que dorme na hora da terapia, né? E a mãe às uhum, vezes fica calada, né? uhum, Então eu acho uhum, que essa percepção, meu filho tá bem, né? Isso realmente está trazendo algum benefício para ele? Ele está feliz, uhum, né? uhum. Independente de qual profissional seja, né, Márcia? Sim, eu acho que a mãe sempre tem aquele negocinho aqui que a gente sente, a gente sabe, esse instinto foi nos dado. Então, de repente, você está numa sessão que você realmente não tem o conhecimento, né, de se aquilo, isso é desse jeito, mas tudo é desse jeito desde que seja bom para o seu filho, que você veja que, ao menos, ele não está incomodado, né? Isso eu Uhum, acho que é o mínimo, assim, de ele uhum, estar com bem-estar. E aí tudo uhum. bem, você pode ir seguindo, mas a partir do momento que você vê que aquilo não está indo bem, eu precisei uma coisa mais devagar, é, várias vezes na nossa família constituída aqui, eu disse, não, isso aqui tá bom para ele, Uhum. parou, eu Hoje eu não realmente vou sempre porque ele fui. tá com sono, né? Não dá, não vou Alberto, sim, acordar. É. várias vezes nós tivemos essa experiência, né, de que eu sempre falei, eu não vou acordar o Alberto. Uhum. Então, eu sempre fui muito incisiva, assim, né? E porque eu realmente achava que isso era o melhor para o bem-estar dele, entendeu?
Então, era isso, era o olhar, eu acho que sobre seu filho sempre de Eu mãe. acho. Esse olhar, Apodere-se da sua maternidade, é isso que eu digo a vocês. eu acho que Apodere-se da sua maternidade. E o sucesso sim. só vem disso, né, Patrícia? Oi? O sucesso só vem disso, Sim. desse empenho seu como mãe. É Uhum, duro? É, uhum, mas ele precisa e só o sucesso tem que vir dessa parceria. Sem essa uhum. parceria, realmente é Sem difícil. dúvida, sem dúvida. E até entender que certos momentos, até não vou por conta disso, né, numa sessão e tal, é até benéfico, né? Uhum, Porque ele não vai uhum, render, ele vai ficar irritado, né? Então, uhum, respeitar. uhum. Chegou para atender, não tá bem, não vamos atender, né? A gente é muito franca Isso. nisso. Hoje ele não está bem. Claro que corta o nosso coração, né? Chegou até o instituto, fez todo o preparo, né? O tempo, Uhum, né? Mas às vezes fala assim, ó, uhum. hoje ele não tá legal, não vamos atender, né? Vamos usar a E a gente. sessão para uma outra coisa, vamos conversar, Isso. estipular o cardápio, né? Falar de outras E até manter coisas. a rotina, né? De realmente, olha, vamos lá, né? Não se afastar tanto, não ficar tantos dias sem ir, sem Uhum, encontrar. uhum, Então, mesmo que realmente fosse um tempo, às vezes a gente chegava até um pouco mais tarde, mas mesmo que fosse um tempo uhum, curto, a gente ia. uhum. Eu acho que por Seguiram, aí, né? Acho que é assim. isso. E É. Márcia, conta para as mães, como é o Alberto hoje em relação à alimentação dele, em relação à relação que ele tem com os alimentos e com o momento da refeição. Como é a alimentação dele hoje, assim, em relação a esse relacionamento, esse aprendizado? Então, Alberto, acho que com todo esse aprendizado, né? Desde minúcias e tantos testes e tantos alimentos, tantas texturas, tudo sempre muito foi ofertado a ele, muita variedade de tudo. No início não gostava, depois tentava de novo. Então ele foi muito exposto a experiências, né? E isso tornou ele é incrível. Ele come de tudo hoje. Demonstra também quando ele não quer mais, ele também demonstra, que eu acho que é um ponto muito positivo, Sim. tudo na vida, é quando você dá o seu limite. Uhum. Então, ele diz não quer mais, se ele já quer comer ou se ele não quer comer agora, se ele quer determinado. Alberto, você quer pão de queijo ou você quer quibe? Ele diz também assim, né? Se comunica. Então, ele é uma criança que ele come tudo o Ele é um que bebê, ele é uma criança, ofertar. foi um bebê gourmet, mas agora ele é uma criança gourmet, né? Ele come, come de tudo. E assim, eu também nunca me privei, depois que eu coloquei a gastro, acho que tem uma dúvida muito frequente, que eu conversei com outras mães, mas poxa, meu filho vai poder ir passear? Meu filho vai poder ir no shopping? Meu filho vai poder ir na praia? Meu filho vai poder ir Natação. no parque, na natação? Eu nunca privei o Alberto de absolutamente nada, nada, nenhuma experiência, né? Sempre óbvio que eu tendo aqueles cuidados que são necessários, né? Uhum. E cada vez mais que você vive com a GTT, ela se torna na realidade, ela é uma parte do seu filho. Então, você vai conhecer ela muito bem, saber lidar com ela como com o pezinho do seu filho, com a mão do seu filho, com a cabeça do seu filho. Então, você tem que colocar ela no contexto. Ela não é um corpo estranho que está no seu filho. Não, ela faz parte do seu filho naquele momento, né? E então aí Como algo tudo positivo, né, Márcia? E não como tudo vai com. tão E aversivo. Alberto fazia de tudo, assim, exatamente de tudo. A gente ia para o parque, a gente Pra praia, quantas ia para a vezes? praia, Alberto fazia natação, até hoje. Entendeu? Uhum, Brinca, rola, uhum, fazia fisioterapia com barriga para baixo, uhum. Não foi enfim, impeditivo para nada na vida dele, pelo nada, contrário, né? nada. Possibilitou todo esse ganho, né? E o que você estava Isso, dizendo, né, das experiências que a gente foi proporcionando para ele, é pensar que é um aprendizado como para qualquer bebê, né? Só isso, que para isso. ele foi num tempo um pouco diferente pelas condições de vida dele, pelos desafios. Mas
a apresentação, a curiosidade, né? Eu lembro que a Márcia, na época dos sucos, né? A Márcia chegava com suco de carambola, suco de framboesa, suco de umas frutas que eu nem conhecia. Eu falava, o que que é isso? Ah, essa é uma fruta que eu achei. Então, assim, ele foi muito exposto, né? É, A sabores, a texturas de uma maneira muito positiva, né? E isso, ele demonstrava se ele queria, não, quando ele queria mais. isso. Então, eu acho que essa criança gourmet que ele é hoje foi tudo fruto disso. E o aprendizado, né, Márcia, da mastigação, a melhora da mobilidade, né, do tônus foi acontecendo gradativamente, né? Sim, sim. É, com o ganho, né, nutricional dele, que ele foi ficando cada vez mais forte, então crescimento muscular, crescimento de tecido adiposo, ter energia, né? Uhum, Com ganho muscular melhorou o posicionamento dele sentar, para ele ter a posição adequada para ele comer, né? uhum, uhum, Então ele precisava era de energia e uhum, nutrição, né? uhum, E o ensinamento. Então isso foi dado a ele e uhum. deu tudo certo. Sim, e a autonomia também, eu lembro que a gente propiciava muita autonomia para ele, né? Na época que ele Aham. ainda tinha um pouco de dificuldade motora, os locais, você muitas vezes que me direcionava, põe aqui, que aqui é mais fácil, né? Então, porque na É, terapia integrativa e responsiva, nós valorizamos muito a autonomia da criança, né? Para que aham, ela tenha, o nosso papel é desenvolver a motivação, o desejo, a curiosidade, mas é muito estimular que a criança faça, né? Que a criança leve a boca. Então, eu lembro que no início você acabou desenvolvendo, né? Da gente passar aqui na mãozinha, e aí ele começou, aí depois nós fomos isso. evoluindo, né? É. Então, Eu acho que é isso, de novo, é o conhecimento do seu filho, né? E não é porque é uma criança que a criança não sabe o que ela quer. A criança uhum, sabe. Ela exatamente. demonstra, obviamente, de outras formas para um adulto, mas ela sabe, ela mostra o limite dela, né? Uhum, Então, não é porque ela não tem o conhecimento realmente uhum, de vida que ela não uhum, tem os instintos dela de saber, ó, isso aqui é bom para mim, eu gosto, isso aqui eu não gosto, e uhum, sinalizar isso para o pai e para a mãe, né? uhum. É, e respeitar isso, né? Porque muitas vezes os pais acabam até pressionando, né? Vê que a criança não está gostando, Isso, ah, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E eu acho que isso foi um aspecto que é sempre respeitado dentro da terapia, mas você também contribuía muito, né? Você sim, falava, ah, isso ele é, não está curtindo, vamos tentar de outro jeito, né? E isso, falava, vamos diluir esse suco, ah, vamos esfarelar. Não, esse mesmo esfarelado fica pedacinho, lembra quando a gente falava? isso, Não, não adianta esfarelar esse que vai ficar um grumo e ó, fica com esses macarrões aqui que esses não deram certo pro Alberto, lembra? A gente vai Eu tentei todos os macarrões possíveis, imagináveis, assim, até é o que eu tô falando, é aprendizado para mim, eu não sabia que tinham tantos macarrões na macarrão de vida, feijão, então, macarrão de soja, né? é, Então, é, foi então você vai aprender junto com o seu filho, é uma parceria muito grande, eu acho que isso, assim, sim, sim. uma parceria mesmo. E ver, né, como o desenvolvimento dele foi indo, né? De repente você me mandava um Isso, vídeo, ele tava lateralizando ali, vamos, o que que é isso, né? Então, é, como é, ele vai, às vezes numa sessão a gente falava, ah, hoje não conseguimos fazer nada. Aí na semana você me mandava um vídeo, né? é como eu falei, às vezes você dá um passinho para trás e depois vem 10 na frente. Sim, Então aí dá até mais um gás assim para você do caminho, mas sempre olhando que você vai para frente. sim, E sim. que se você tem então a orientação correta, seu filho está nutrido, você o estimula, né? Então não acho que não tem erro. O E o que caminho vai você dar certo. falou logo no começo, né? Que às vezes alguns pais não se deparam, né? Começam a olhar muito o aqui e agora. Então, assim, comer é um Isso, comportamento, né, para a vida. Então, o isso, relacionamento que a criança vai estabelecer com os alimentos e com o momento da refeição ela vai levar isso para a vida dela. Os adultos isso. hoje que muitas vezes referem, né, que não gostam de comer ou que tem uma seletividade muito extrema, muitas vezes quando você conversa, a jornada alimentar foi penosa,
né? Isso, Foi forçado a comer isso. coisas que não eram agradáveis, né? Apanhava para comer. Tem até pais que relatam isso, né? E como isso É, fica, né? São os registros que ficam no nosso sistema límbico, né? Das experiências, né? é. Eu, eu acho que todos nós devemos ter algum tipo de particularidade de gostar mais de determinado alimento ou não. Mas você só vai saber isso se você for exposto a esse alimento, né? Uhum, uhum, Então, eu acho que tem que ter a tentativa de tudo na vida. Você só vai saber se gosta, se não gosta, se em algum momento, né, desde que seja uma coisa saudável a ser testada, uhum, é aprendizado, né? Você uhum, tem que saber para você dizer se você vai querer ou não, né? uhum. E isso é importante, né? Lembrar que as nossas sessões, porque o Alberto já teve alta, lembrar que as nossas sessões eram sempre. O objetivo não era fazê-lo comer em nenhum momento, né? Sim, O objetivo era outro, né? era aprender a comer, né? Aprender a comer. Realmente, e você tem que ter calma, né? Como eu Uhum, falei, tirar essa agonia de que seu filho tem que aprender em um mês, 2 meses, tirar essa coisa do tempo, né? uhum, Tipo, ele vai aprender. Quanto tempo isso vai demorar, eu não sei, uhum, uhum, mas ele vai aprender. É uhum, isso que é o importante. Né? uhum, Como é você chegar ao seu objetivo, uhum. né? Mesmo não tendo a certeza de quanto tempo realmente isso vai levar. Sim. E Mas entender acreditar que ele também, vai chegar. sim, como você entendeu sempre, colaborou muito, que às vezes outros aspectos sensoriais, motores, né, gastrointestinais são fundamentais também para esse aprendizado, Né? né? Sim, Que não é só a fono, né, como você disse, isso. que tem que estar É, bem estável do ponto de vista gastrointestinal, sem refluxo, né, com isso tudo isso. mais controlado para garantir possibilidade desse aprendizado, né? Foi assim com o Alberto Isso. também. Você tem que estar se houver algum outro incômodo realmente de caráter constitucional, orgânico, né, você ver como pode corrigir para que realmente o seu corpo fique confortável com o que ele vai receber, né? Com a alimentação que você vai colocar o alimento que você vai colocar para dentro do seu corpo, né? Sim, sim, bebês que nauseiam, que têm vômitos, né? Não tem condição de aprender porque já associa, né, que sempre que recebe É, alimentação ou sempre que come, tem um desconforto, né? isso, isso. Eu acho que sempre você tirar o parâmetro de você. Você gostaria de uma sonda daqui até o seu estômago? Você gostaria de que colocassem, forçassem você a comer quando você não quer naquele dia ou naquele momento? Então, é isso. Eu acho que é o nosso parâmetro. É, e bebês e até crianças, né, que toleram a sonda nasogástrica, isso não Uhum. significa que eles não se sintam incomodados, né? Isso, de qualquer maneira, é invasivo e a longo prazo é algo muito complicado, né, para o bebê, para a criança. Eu acho que é aquele tal negócio, você tem que olhar sempre o conforto e o bem-estar do seu filho. Tem que ver que tem que estar bem, tem que estar bom, e aí vai dar tudo certo. Sim, sim. Márcia, a gente já está chegando ao fim, felizmente, né? Nós temos um papo muito gostoso. Eu queria te agradecer mais uma vez por essa lição de vida e por essa oportunidade de compartilhar sua experiência. Você sabe que eu vou te Uhum. utilizar mais vezes, né? Sim, nós Com as somos, como mães eu falei, do. nós somos uma família e eu acho que a gente sempre conversou sobre isso. Tem coisas que a gente passa na vida para troca, né? Tem que ser Acho que compartilhado, né? todo ganho de conhecimento do mundo, se ele não for compartilhado, ele é inútil. Não faz sentido Então, nenhum. toda a vivência, o conhecimento, ele tem que ser compartilhado, né? Como eu falei, às vezes é o par que vai te dar a credibilidade sobre o que você está falando. Então, as mães que estão agora aqui acompanhando a gente nessa live, entendem o que eu estou dizendo, é de ver um par seu, né, que tenha credibilidade de dizer, olha, eu passei por isso também, né, compartilhar de determinados sentimentos,
que você tem que estar naquela vivência, naquele momento para compreender, Sim, né? sim. Como é que fala? Dor compartilhada, né? Isso, Dor de. Como que é o ditado mesmo? Dor compartilhada é dor dividida, é dor diminuída, uma coisa assim, né? Porque é verdade, eu acho que é Márcia. diminuída, eu acho que é isso, dor Diminuída, compartilhada, dor diminuída. dor E é diminuída. sempre muito prazeroso, então, ao mesmo tempo que eu troco a experiência, eu aprendo com elas, assim, né? Sim. E eu sempre me disponibilizo, olha, eu mexo na gasta do meu filho dessa forma, eu limpo dessa forma, eu Sim. ajeito dessa Tira forma, essa e crença de que é um bicho de sete cabeças, que é complicado, é né, isso, Márcia? e não é mesmo, assim, eu amo a gastro do meu filho, ela é minha parceira, ela é minha amiga, ela trouxe só coisas boas para o meu filho, eu realmente não tenho o que dizer para você, olha, a gastro do meu filho me trouxe isso de negativo, não tenho. Eu não Sim, tenho um ponto negativo para dizer da colocação da gastro do meu filho, não tenho. que legal. E a Márcia me ajuda, né? Quantas mães, até de outros países, né, Márcia? E Eu abro um sim, sim, portunhol lá para me é ajudar com as sempre mães. muito bom ver isso. Assim, essa troca para mim sempre é muito maravilhosa. Eu Legal. estou sempre disponível e quem precisar e quiser conversar, eu sou disponível a isso, porque eu acho que eu acredito nisso. É o que você acredita na vida. Então, Márcia, muito obrigada. Agradeço a imagina. todas as pessoas que estão nos ouvindo. Peço que compartilhem, né, com outras famílias, com profissionais que vivenciam isso, vivenciem essa situação, essa dúvida, né, se o uso da gastrostomia vai trazer benefícios ou não, né? Eu acho que isso, toda essa experiência, né, de entender que o comportamento alimentar ele é aprendido e que, Uhum, portanto, existem alguns pré-requisitos e que às vezes a uhum, gastro pode, né, dar esse tempo, né, esse aporte nutricional que é tão necessário, né, tira essa pressão de que a isso, criança tem que comer, tem que ganhar peso e tem que descer de isso, qualquer forma, que aí tira o isso. prazer, tira o lado gostoso, né, da alimentação. Muito obrigada pela audiência. Imagina. Eu que agradeço. A próxima live será semana que vem, quarta-feira, no mesmo horário, com a nossa querida psicóloga Jaqueline Ramos, que vai contar um pouco para a gente a experiência dela com as mães que têm filhos com dificuldades e com uso de vias alternativas. E na outra semana, ninguém mais do que o Dr. Ricardo Toma, contando aí a nossa experiência no projeto Som da Mesa em conjunto. Tá bom, Márcio? Ó, beijos para o Alberto. Parabéns. Obrigada. Nos Beijo a vemos em todos. breve. Tá bom, obrigada. Um Obrigada de abraço a todos e coração, boa noite a Márcia. todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.